Vamos lá, gente. Nesse terceiro vídeo, né, a gente vai começar a falar um pouco sobre o pensamento e a doutrina do Lutero, perdão, do Calvino, tá? É, e o Jean Delumeau tem uma preocupação muito grande em ficar mencionando os textos, né? Não é minha preocupação e eu acredito que também não é tanto o foco, né? A gente tem que pensar principalmente o que o Calvino vai pensar enquanto figura de Deus, como que ele vai pensar a revelação, como que ele vai pensar a predestinação, esses conceitos básicos teológicos dele, né? Mas só para que vocês tenham consciência, né? O Jean Delumeau vai falar dos vários livros nos momentos, né? E o Calvino, de fato, é um intelectual que tem uma produção considerável, né? Então, ele vai produzir o primeiro livro, em 1532, o De Clementia, que é um comentário do Sêneca, né? Que é um filósofo da Antiguidade Clássica. Ele vai ainda, né, produzir um livro chamado Psicopanicia, né, em 1534, daí em 36, que é escrito em 35 na instituição cristã, isso é muito importante esse nome, tá? Também em 41, ordenações eclesiásticas, em 1942, o catecismo, né, o catecismo da Igreja de Gênova. Isso é importante também porque quando ele vai falar de sacramento, ele fala disso, tá? A gente já vai revisar, então anotem aí o catecismo da Igreja de Gênova. E também é importante destacar que ele vai fazer vários comentários, vai fazer vários comentários sobre a Bíblia, tá? É, então, logo que ele, né, o Jean Delumeau vai discutindo isso, ele vai falando algumas coisas. Então, por exemplo, quando ele fala sobre as ordenações eclesiásticas, né, que é importante a gente ter noção, porque nas ordenações eclesiásticas ele fala basicamente sobre a estrutura, né, a hierarquia, né, o estabelecimento dos graus dentro de uma igreja calvinista, tá, ou dentro da doutrina calvinista. Então, o que o Calvino compreende enquanto igreja? Igreja não seria o templo, né? Não seria estrutura física, e sim seria algo invisível, o conjunto dos eleitos, o conjunto dos predestinados. Isso é muito importante saber, predestinados, tá? E o pastor, ele era igual a qualquer leigo. A única diferença é que ele era um delegado a pronunciar a palavra, tá? Isso é muito importante a gente entender, né? Então, ele trabalha com uma igualdade entre os membros, né? Uma horizontalização das funções e coloca, né, a igreja como algo invisível. Algo que é muito questionador para um contexto que nós temos a construção da Basílica de São Pedro, tá? E os ministérios. Nós temos 4 ministérios, que é super importante você saber. Anote aí, eu estou falando, anote aí porque você vai precisar dessa informação, tá? Nós vamos ter os pastores, nós vamos ter os doutores, nós vamos ter os anciãos e nós vamos ter os diáconos, né? E o professor vai frisar a função de cada um. Importante também destacar isso porque pode aparecer para vocês em qualquer avaliação, tá? Os pastores. Os pastores são aqueles que anunciam a palavra, né? Eles vão dar o catecismo, vão administrar os sacramentos, que são 2, ceia e batismo, vão abençoar os casamentos e também vão benzer as sepulturas, né? Então nós temos isso. Os doutores são aqueles que vão instruir os fiéis. Na minha concepção, é como se eles fossem os responsáveis por escrever as doutrinas. Então são intelectuais que produzem, interpretam a Bíblia, né? E tentam doutrinar, ou como o Michel de Certeau vai trazer no texto dele, vai institucionalizar o discurso da igreja, tá? Os anciãos, junto com os pastores, eles vão formar o consistório, né? Então, que seria uma esfera de eleição, aparentemente, e vai ter uma função, né, esses anciãos, de serem fiscalizadores dos fiéis. Então, é um dedo duro, né? Então, eles vão fazer as correções fraternas, vão bisbilhotar, querendo ou não, a... Ai, bisbilhotar, desculpa, gente. Eles vão cuidar, né? Eles vão cercear, eles vão ter o cuidado para com o comportamento do seu irmão. E por fim, os diáconos, né, que conforme a palavra pressupõe, tanto na igreja católica quanto nas outras igrejas que vão possuir a diaconia,
a função é servir, né? Então, eles vão receber e administrar os bens aos pobres e também cuidar dos medicamentos aos doentes. Então, eles têm a grande função de servir. É... Uma coisa que ele vai destacar muito é que as crianças devem ser instruídas, né? Inclusive, o João Calvino vai defender o batismo das crianças quando nós temos os sacramentos, tá? Então, ele fala que essas crianças devem ser instruídas, por isso que é necessário um catecismo. E ele produz esse catecismo, tá? Então, como se as crianças, para poderem participar de alguns sacramentos, principalmente o da Santa Ceia, elas precisavam ser instruídas para entender, compreender o que seria aquele sacramento, tá? Depois, ele vai falar da transcendência de Deus. E é muito importante a gente entender essa figura de Deus para o Calvino. Por quê? Deus, ele é uma figura que se revela nas Escrituras. Porém, para que ele se revele nas Escrituras, na concepção do Calvino, é preciso que exista uma fé, né? Então, importante destacar. A fé é um aspecto muito importante, muito importante na doutrina calvinista, assim como é na luterana, né? Então, essa fé possibilita, por meio das Escrituras, o conhecimento de Deus. Porém, esse Deus ele é limitado. O humano, na concepção do João Calvino, ele não consegue compreender a totalidade de Deus, porque Deus é um ser que abarca muita coisa, né? Ele não consegue ser apreendido, ele não consegue ser fechado, ele não consegue é, ser restrito, né? Então, as escrituras vão falar tudo que o homem precisa saber sobre Deus, mas não tudo sobre Deus, né? Então, algumas coisas sobre Deus ultrapassam aquilo. E ele vai dizer ainda que a salvação só acontece por meio da revelação, né? E essa revelação de quem? De Deus. Então é muito importante porque ele vai trazer esse aspecto da figura de Deus. Posteriormente, né, ele vai falar sobre o pecado e sobre a predestinação. Inclusive é um tópico, né? O pecado para ele vai ser, né, uma deformação da criação, né? Essa criatura, quando foi criado, Adão, foi uma criatura boa, porém fraca. Por isso que ele acabou pecando, né? E daí esse pecado acabou abarcando muitos... Foi um erro coletivo. E ele vai dizer, inclusive, que as crianças, independente da idade, possuem esse pecado original, né? Possuem esse pecado, então elas também são pecadoras. Por isso que elas devem ser catequizadas para, né, ir contra esse pecado. E depois disso, ele vai falar algo muito importante. Ai, gente, desculpa. O professor tá com alergia. Algo muito importante que é o conceito de predestinação, né? No que consiste a predestinação? E a predestinação a gente precisa compreender, né? Essa predestinação vai ser um conceito teológico muito importante. Por quê? Embora atualmente não seja discutido mais como o grande conceito do calvinismo, é um ramo do pensamento muito importante do Calvino que vai se desmembrar, né? E nesse conceito nós temos uma ideia de aliança, né? Ou seja, para o Calvino existem alguns escolhidos. Esses escolhidos têm a salvação predestinada desde o seu começo. E como que nós sabemos, ou como que os calvinistas sabiam que eles eram predestinados à salvação? Como que eles sabiam que eles eram escolhidos por Deus, né? Na concepção do Calvino, os escolhidos por Deus eram aqueles que tinham acesso ao evangelho pregado. Então todo mundo que tinha o evangelho pregado, consequentemente, era um eleito, né? Porém, para que você de fato fosse um eleito, para que você conseguisse de fato a sua salvação, era preciso você ter o quê? Fé, né? Então, novamente, esse aspecto da fé. Uma coisa que é importante destacar. Para o catolicismo, né, a obra é muito importante, né? Fazer obras de caridade, realizar atividades caritativas e tudo mais é muito importante quanto ao aspecto da salvação. Para o calvinismo, né, as obras é um sinal secundário dessa eleição. Não que elas não sejam importantes, tá? Elas são importantes sim, segundo o próprio Jean Delumeau, porém, num primeiro momento, você tem que ter a fé, ok?